Livro do Gênesis, capítulo 9. Do versículo 11 ao versículo 17. Gênesis 9, do 11 ao 17, nos diz assim o texto sagrado: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Amém. Pode sentar, irmãos, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Noé teve uma de suas maiores experiências. Deus encontrou um homem e a sua família para que este homem e a sua família fossem preservados diante de uma decisão de Deus de destruir uma geração incrédula, uma geração que não queria Deus, uma geração que tinha os seus costumes, as suas ações, as suas atitudes, todas elas reprovadas diante de Deus. E Deus então preserva a vida de um homem, a sua esposa, seus filhos, os animais, diante de uma decisão divina. A Bíblia diz que Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O maior prazer de Deus e o maior feito de Deus ainda é preservar vidas, separar vidas, para um ambiente onde Deus possa agir sobre essa vida. Deus não poderia permitir que Noé permanecesse diante de uma geração aonde Noé poderia mais para frente, talvez, se corromper com esta nação. Deus conhece o coração das pessoas que estão sobre o mundo. Deus conhece os corações que estão dispostos a permanecer como este homem permaneceu, fiel a Deus, diz o texto, diante de uma geração corrupta, diante de uma geração perversa. Deus ainda continua preservando vidas, famílias, igrejas. Deus ainda continua separando vidas, para quê? Para 3 propósitos. Primeiro, para que as vidas que estão dispostas a ouvi-lo sejam preservadas em um ambiente onde possam verdadeiramente ouvir a sua voz. Por isso é que Deus pede para que nós sejamos santos. Santidade, ser santos é ser separados de uma geração que não quer Deus. Ser separados de diálogos, de comentários, de lugares aonde as pessoas não querem Deus. E para que Deus possa falar ao nosso coração, Ele nos separa. Dentro de uma geração perversa, como Ele separou Noé, para que nós possamos ouvir a sua voz primeiro, para que nós possamos cumprir a sua palavra, e para que nós possamos andar em seus propósitos.
Essa é a intenção quando Deus separou a minha e a sua vida. Essa é a intenção que Deus continua separando pessoas. Pessoas que estão dispostas a amá-lo. Pessoas que estão dispostas a obedecê-lo. Mesmo que a ordem, me permitam a expressão, seja absurda. Construir uma arca na terra, sem chuva. Aos olhos dos homens, loucura. Loucura tanta que zombavam de Noé. Quantas vidas zombam da minha e da sua santidade? Quantas vidas zombam da nossa vida de comunhão com Deus? Mas vai chegar um dia, irmãos, que só quem estiver dentro da arca, só quem estiver dentro da presença de Deus, só quem estiver cultivando um relacionamento com Deus, verdadeiramente estará salvo do mundo e estará com Deus para todo sempre. O maior projeto de Deus para mim e para a sua vida é construir ambientes aonde Deus possa habitar, criar situações na minha e na sua vida, onde Deus possa falar, onde Deus possa expor a sua vontade, e nós só iremos ouvir Deus se nós verdadeiramente estivermos separados. Por isso que Deus separa. Por isso que nós temos que estar fora de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a voz de Deus. O que Deus quer é criar novas situações na minha e na sua vida. O que Deus quer é criar coisas sobrenaturais sobre a minha e a sua vida. O que Deus quer é fazer milagres sobre a minha e a sua vida. O que Deus quer é que nós paremos de contar experiências de outros e que nós passemos a contar a nossa experiência, o nosso milagre, o feito que Deus fará sobre as nossas vidas. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar separados. Nós precisamos construir a nossa arca, mesmo que seja em um ambiente difícil, mesmo que seja em um ambiente onde parece que é um absurdo. O que Deus está pedindo para nós, não se importou com os homens, se importou com a voz de Deus. Apocalipse 21:5 diz que aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. É Deus que está falando que vai fazer novas todas as coisas. É a Bíblia que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a Bíblia que diz que nós vamos semeando, chorando, com dificuldade, mas nós vamos voltar, colhendo os nossos molhos, colhendo a nossa bênção, glorificando e exaltando o nome do Senhor, por um só motivo: nós decidimos construir a arca dentro da vontade de Deus. Agora tem um porém, irmãos. Quando Deus começa a fazer novas todas as coisas, nós precisamos pensar em uma situação. Nós não podemos ser os mesmos dentro das novidades de Deus. Nós não podemos ser as mesmas pessoas com as mesmas atitudes, com os mesmos gestos, com as mesmas críticas, com os mesmos comentários, dentro das novidades que Deus tem para mim e para a sua vida. Nós precisamos então nos moldar dentro das novidades de Deus. Aleluia! Nós precisamos nos moldar. Nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós falemos, para que nós moldemos a nossa vida de acordo com as novidades que Deus tem para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo, não é será, é nova criatura.
As coisas velhas, os moldes velhos, os palavreados velhos, os gestos velhos, as vestimentas velhas já passaram, irmão. É novidade em Cristo, é de acordo com aquilo que Deus quer que nós sejamos, é novidade dEle, é bênção dEle, é projeto dEle. Nós precisamos moldar a nossa vida de acordo com as novidades de Deus, porque Ele faz novas todas as coisas. Mateus explica isso no capítulo 9, versículo 17, quando ele diz: não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Não há compatibilidade. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Amém? Nós precisamos moldar a nossa vida dentro das coisas novas que Deus está fazendo. Imagine se Noé tivesse ficado nas coisas velhas, ele teria sido salvo? Não, ele teve que se moldar de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Ele não construiu a arca com o seu pensamento. A Bíblia diz que em tudo ele obedeceu. Em todos os detalhes. Era uma novidade de vida que Deus tinha para ele. Deus estava começando a realizar naquela família coisas novas, mas precisava do molde, precisava estar de acordo com a vontade de Deus. Agora, como que se busca a vontade de Deus? Aonde que se encontra a vontade de Deus? Aonde que está o molde perfeito para que nós sejamos moldados como Deus quer que nós sejamos? O profeta Jeremias diz, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha a sequência. Então, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Agora, existiu uma decisão, existiu um desejo de ir até Deus, de ouvir a mensagem de Deus. O texto diz no versículo 3, então, olha a decisão do homem. Deus está pronto. O oleiro está pronto para fazer a novidade de vida na minha e na sua história. O problema é que nós não descemos da casa do oleiro. Então ele foi. Versículo 3, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Ele o refez. Agora vem o segredo. Como? Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Até quando nós vamos colocar a nossa vontade na frente de Deus? Até quando que nós vamos achar que nós sabemos mais do que Deus? Até quando que nós vamos deixar que descer à casa do oleiro, ouvir a sua mensagem e fazer com que Ele molde a minha, a sua vida, a minha, a sua casa, a nossa igreja, a nossa empresa, de acordo com a sua vontade? É isso que Deus espera de nós, irmãos, que a vontade dEle prevaleça, que a vontade dEle reine, que a vontade dEle seja soberana sobre as nossas vidas. Quando a vontade de Deus prevalece, quando nós o obedecemos. Simplesmente quando nós o obedecemos. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos nos separar das coisas, das situações, dos lugares aonde a voz de Deus não chega. Não chega. Saia dos lugares onde a voz de Deus não chega.
Não é que não chega porque ele é limitado. Não, 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 não. É porque ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com lugares onde o nome dele não é adorado. Nós precisamos fazer como Noé. Obedecer à voz de Deus. Construir a nossa adoração, construir a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja de acordo com os moldes de Deus. Para que nós possamos navegar em águas tranquilas, glorificando e exaltando o seu nome. Um fato curioso é que Deus preservou a vida de Noé, preservou a sua casa, mas não preservou o ambiente onde ele vivera. Porque a nossa vida, nós temos o domínio sobre ela. Temos ou não temos? Sim. Isso é fato que lá no começo, o que Deus fala aqui para Caim? Caim, ó, o pecado está aí, ó. Está na sua porta, na porta do seu coração, vírgula, mas cumpre, Caim, a ti dominá-lo. Então a nossa vida, a escolha é nossa. A escolha da nossa casa também é nossa. Nós somos responsáveis pelo ambiente da nossa casa. Agora, o ambiente externo, nós temos o controle? Não. Não tem como. Então Deus preservou um homem e a sua casa que tinham sobre a sua vida um desejo de adorar a Deus, um desejo de obedecer a Deus. Mas aqueles que não querem, os que não querem, os ambientes externos estão sobre a justiça de Deus. Então eu tenho uma notícia para você essa noite. Se preocupe somente com a sua vida e com a sua casa, o resto Deus cuida. Amém? Se preocupe com a sua vida que você pode. E se preocupe com o ambiente da sua casa que você pode. Agora, os externos, deixa com Deus. Deus trata, Deus cuida. Isso está nas mãos de Deus. Por exemplo, Adão e Eva tinham o desejo deles, porém existia um ambiente externo, a serpente. Daniel e seus amigos tinham seus domínios, as suas vontades, mas tinha um ambiente externo, a Babilônia. Deus tratou a serpente? Tratou. Deus que tratou a Babilônia? Tratou. Josafá e a nação de Israel tinham a sua adoração a Deus, mas tinha um ambiente externo, seus inimigos. Deus tratou ou não tratou? Tratou. Jeremias tinha a sua adoração. Jeremias foi fiel a Deus, apregoou o evangelho, gritou em praças, mesmo sabendo e já tinha sido informado que ninguém o ouviria, mas ele fez a vontade de Deus. Tinha o seu ambiente externo? Tinham os que não queriam Deus, e Deus tratou. Jesus veio para fazer a vontade do Pai, e ele fez em tudo, adorou, obedeceu e foi até o fim, para que nós tivéssemos vida. Mas tinham os seus ambientes externos, os fariseus, os saduceus, os incrédulos, que tentavam de tudo para que a missão não fosse cumprida, mas Deus tratou. Irmãos, deixa Deus tratar os ambientes externos da sua vida. Trate a sua vida e trate a sua casa, que o resto Deus faz. Agora, o que Deus não pode, irmãos, o que Deus não pode é encontrar na nossa vida o que Ele encontrou no coração dos homens daquela geração a qual Ele destruíra. O texto diz em Gênesis 6, do 5 ao 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Qual é o coração que Deus tem visto meu e seu essa noite? Eu gravo uma mensagem que falou muito no meu coração, da irmã Sandra, ela está aqui,
uma quarta-feira que ela pregou aqui, e mexeu muito comigo aquela mensagem até hoje, onde Malaquias fala que existe um memorial diante de Deus daquilo que nós falamos. Há um memorial diante dele, daquilo que nós falamos. O que é que Deus tem visto no meu e no seu coração essa noite? O coração que Deus quer é o coração que o salmista declara no capítulo 51, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Sabe o que é isso? Um coração que Deus pode trabalhar segundo a vontade dEle, um coração que Deus pode instruir segundo a vontade dEle, um coração que Deus fala e a pessoa diz, sim Senhor, eis que fala que o teu servo ouve, um coração onde a vontade de Deus prevaleça, e se Deus está dizendo algo para você essa noite, para você construir a sua arca, proteger a sua vida, proteger a sua família de ambientes, de situações, faça, irmãos, porque Deus está te livrando de grandes e problemáticas situações. Um coração disposto a ouvir e a cumprir a vontade de Deus, mesmo que as circunstâncias externas estejam totalmente contra. Nunca abandone a vontade de Deus. Nunca abandone as regras de Deus. Nunca abandone o que Deus está falando. E eu encerro dizendo o seguinte: o que Deus encontrou em Noé é o que Ele precisa encontrar em nós, para que Ele produza novidade de vida, para que Ele nos livre dos dilúvios que tentam sufocar, que tentam afogar a nossa esperança, afogar a nossa casa, afogar a nossa fé. O texto diz em Gênesis 6, de 8 a 9, que a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outra tradução diz que Deus achou graça na vida de Noé. Esta é a história da família de Noé. Veja que a história da família de Noé não era uma história constituída por bens. A Bíblia diz que a história da família de Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ponto e vírgula. A NVI traz o ponto e vírgula para você pensar como que tudo isso era possível. E o final do versículo 9 encerra dizendo: Noé andava com Deus. Quais são as amizades que você tem andado? Prefira Deus acima de qualquer amizade. Ande com Deus. Noé então faz uma coisa que Deus procura em mim e você essa noite. Noé ouviu a voz de Deus. E Deus me deu uma expressão que é a seguinte: Noé construiu um abrigo seguro na palavra de Deus. Noé construiu um abrigo seguro. A arca era segura. A arca tinha tudo. A arca tinha tudo aquilo que Noé precisava para passar todos os dias navegando sem que nada lhe faltasse. Por quê, irmãos? Porque ele construiu a sua arca, o seu abrigo seguro dentro do que Deus tinha dito, e não do que ele tinha imaginado, não do que ele tinha pensado, não do que ele achava que era melhor para ele. Mas ele construiu um abrigo de segurança dentro da palavra de Deus. Gênesis 7, versículo 5 diz assim: Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Deus está precisando de pessoas essa noite, dispostas a não cumprir só uma parte, a não cumprir só quando é agradável, a não cumprir somente quando nos apraz. Não, irmãos. Deus está procurando vidas como Noé. E Noé fez tudo, obedeceu tudo, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. É a voz do Senhor que prevalece. É a voz do Senhor que decide.
É a voz do Senhor que tem novidade de vida para mim e para você essa noite. É a voz do Senhor que está pedindo para que nós continuemos construindo a nossa adoração, construindo a nossa fidelidade, construindo a nossa vida de comunhão, a nossa santidade com Ele, porque nós estamos construindo um ambiente de segurança, um ambiente propício, um ambiente saudável, aonde nós vamos ouvir a voz de Deus, cumprir a sua palavra e viver os seus propósitos. Porque vai chegar um dia, assim como aconteceu com Noé, no capítulo 7 e no versículo 16, a Bíblia diz que então o Senhor fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, quem ficou para fora ficou, e quem entrou, entrou. Que essa seja uma noite onde você possa refletir, em que lado você está da arca, dentro ou fora? Para entrar dentro da arca só tem um jeito, irmãos. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Para permanecer na presença de Deus só tem um motivo, só tem um caminho. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Para você ter bênção, novidade de vida, milagre, sinal, cura e herdar as mansões celestiais, só tem um caminho. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Que essa seja a minha e a sua disposição diante de uma geração perversa. Que permaneçamos íntegros, adorando a Deus e construindo a nossa adoração, porque um dia Ele vai fechar a porta, e que nós estejamos dentro dela, dentro da arca, dentro dos céus, na presença dEle, para adorá-lo para todos sempre. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, aí no seu lugar mesmo, orar pela sua vida, que está conosco pela internet, e vamos incluir nesta oração 4 pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, pela internet nesse dia. A Ana Elisa, de 16 anos, de Aracaju, Ceará. Lohane, de 20 anos, Adamantina, São Paulo. Wesley da Silva de Almeida, 24 anos, Brasília, Distrito Federal. Thaís, 19 anos, Itaituba, Pará. Que Deus possa visitar essas vidas. Nós abençoamos essas 4 vidas, Pai, como igreja. Pedimos que haja uma intervenção divina sobre a vida delas, para que elas se sintam neste momento abraçadas pelo Espírito Santo. Que elas se sintam nesse momento dentro da arca de Deus. Oh, aleluia! E que nós, juntamente com essas 4 vidas, possamos permanecer ouvindo as Tuas ordens, ouvindo os Teus mandamentos, para que nós possamos permanecer na arca, Pai. Nos dê capacidade vinda do Senhor, para que nós possamos continuar construindo a nossa adoração, a nossa fidelidade, a nossa gratidão a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Pai. Estende a Tua mão sobre nós. Nós desejamos a Tua presença. Nada mais nos interessa do que a Tua presença. A Tua presença é tudo que nós precisamos. O nosso desejo, Pai, é permanecer na Tua presença. O nosso desejo é ouvir a Tua voz. O nosso desejo é cumprir a Tua palavra, é andar nos Teus estatutos, é fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos louvar o Teu nome esta noite, sentir a Tua presença, sermos visitados pelo Senhor, poder meditar na Escritura Sagrada, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, e que nós possamos nos separar, assim como o Senhor separou Noé daquela geração difícil. Nos separa também dos lugares, das gerações que não Te agradam, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos continuar
navegando sobre a tua orientação, navegando sobre a direção do Espírito Santo, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos, e nós queremos louvar o teu nome neste momento, queremos entoar um hino ao teu nome neste momento, em forma de gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, Pai. Recebe-nos na tua presença, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, e nós queremos agora te louvar, por aquilo que o Senhor vai fazer, pelas novidades que o Senhor trará sobre a nossa vida. Nós seremos surpreendidos, Pai, pelas novidades do céu, pelo manifestar das tuas mãos, porque a Bíblia diz que o Senhor faz nova todas as coisas, ó Pai, e nós cremos nas novidades do céu sobre a nossa vida, mas também nos ensina a moldar a nossa vida dentro das suas novidades, dentro da tua vontade, dentro do teu querer. Recebe o nosso louvor neste momento, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, amém.